A técnica de Freedom Belry. Se você ainda não conhece Freedom Belry, ele foi um estudante de Neville Goddard. A história é mais ou menos assim: quando Freedom se mudou para Los Angeles, um amigo pediu que ele devolvesse um livro na biblioteca. No caminho, Belry começou a lê-lo. Esse livro era Your Faith is Your Fortune, Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville. Ele se encantou com o trabalho de Neville. Descobriu que Neville estava dando palestras em Los Angeles e decidiu assistir a uma delas. Perguntou a Neville se ele dava aulas particulares, mas, na época, Neville respondeu que não. Com o tempo, no entanto, Neville mudou de ideia e acabou aceitando Belry como aluno. Depois do falecimento de Neville, Freedom Belry continuou a ensinar. Este texto é de um de seus livros. Ele escreveu, acredito, 3 ou 4 obras. 2 delas são efetivamente livros, Idu e Pesky, e as outras parecem ter sido palestras. Eu produzi o audiolivro e os comentários sobre Idu, e o trecho que vou ler é parte do 2º capítulo. Antes de começar, quero que você escute com atenção. Belry não fala como Neville, ele tem o próprio estilo. Às vezes, a maneira como ele se expressa pode soar diferente, mas, se você prestar atenção, perceberá que o que ele diz faz muito sentido. Permaneça naquilo que você aprendeu e do qual se convenceu, sabendo de quem o aprendeu. Os exercícios técnicos específicos que recomendo para o desenvolvimento da faculdade prática da metafísica já foram expostos com clareza nos livros de Neville. Suas experiências místicas pessoais, nas profundezas do espírito, tornaram sua familiaridade com esse reino tão íntima para ele quanto a realidade mais comum é para a maioria de nós. Minha gratidão a Neville é imensurável, pois foi ele quem sabiamente me incentivou a realizar minha própria investigação espiritual e a falar apenas das conclusões que minhas experiências pessoais revelassem. Meu objetivo, ao sugerir o uso desta técnica, vai além de simplesmente observar o desdobramento de um desejo até que ele se torne uma condição do ambiente. O propósito é muito mais profundo. Ao praticar esses exercícios, o indivíduo experimenta, dentro de si, o cumprimento do segundo dos 3 maiores mistérios cristãos, a ressurreição. Ninguém pode exercitar sua faculdade de experiência sem ampliar a própria capacidade. A pedra da inércia espiritual só é removida através da disciplina constante do indivíduo. A fraqueza daquele que, repetidamente, exige ajuda externa para resolver seus problemas acaba se tornando uma fraqueza ainda maior. Essa pessoa se enreda cada vez mais na prisão da própria impotência, sempre que se apoia no esforço dos outros. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós chega ao ponto da descoberta individual. Imersos no sonho da vida, a iluminação que surge dessa descoberta desperta em nós o desejo de nos libertarmos do automatismo em que o hábito nos colocou. Mas a intenção de agir decisivamente logo revela nossa fragilidade diante da imensa força da imaginação. Como a imaginação não tem limites externos, ela vaga livremente, sem nada que a contenha. Se quisermos que ela tenha uma direção, essa direção deve ser estabelecida através da disciplina interior. É para guiar esse curso intencional que os sistemas são criados. O problema é que, quando um místico ou visionário oferece regras como ajuda temporária, grupos religiosos invariavelmente transformam essas regras em doutrinas rígidas, forçando seus seguidores não despertos a obedecê-las cegamente. William Blake já havia revelado esse padrão de comportamento em sua visão do julgamento final, descrevendo como a alma cai em sonhos mortais de bem e mal quando abandona o paraíso para seguir a serpente. Ele mesmo escreveu em Jerusalém: preciso criar meu próprio sistema ou serei escravizado pelo de outro homem. Não vou raciocinar nem comparar. Meu negócio é criar. Um exemplo simples: nenhum pianista de concerto bem-sucedido esperaria usar, hoje, os mesmos exercícios técnicos que precisou no início da carreira. No começo, ele praticava escalas para ganhar independência dos dedos, flexibilidade nos pulsos e uniformidade no toque. Depois, já avançado, passou a exigir precisão de ataque, clareza na frase e nuances musicais. Ou seja, as regras sempre foram adaptadas à necessidade do momento. No grandioso processo de ressuscitar o ser adormecido no sonho, nenhum conjunto fixo de regras é suficiente para todas as situações. Assim como não se resolve raiz cúbica usando as mesmas regras de frações simples, cada pessoa deve usar sua criatividade para expandir os exercícios conforme a necessidade do momento, e continuar avançando indefinidamente. Os 7 passos fundamentais. Em 7 etapas, descrevo os fundamentos gerais para desenvolver a força espiritual e produzir mudanças desejáveis no ambiente. 1. Lembre-se de que sua imaginação é o próprio ser, a força contra a qual qualquer ameaça ou poder externo é insignificante. 2. Escolha, dentre o infinito alfabeto de possibilidades, o ideal que deseja encarnar.
3. Crie mentalmente uma situação que, para você, implique que esse ideal já é uma realidade visível. 4. Imagine-se desprendendo-se da identificação com o seu ambiente atual. 5. Abandone-se por completo à experiência da situação escolhida. 6. Sinta a emoção libertadora que acompanharia o cumprimento desse ideal na carne. 7. Intensifique e persista nesse sentimento de já ser, exteriormente e visivelmente, aquilo que escolheu. Quero enfatizar que essa atividade não é apenas um processo mental de visualização. Os resultados dependem de um indivíduo conseguir ou não aprofundar suficientemente o conceito mental até transformá-lo em convicção real. O verdadeiro culto a Deus não se realiza apenas visualizando conceitos mentais. Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a adoração profunda do espírito não é alcançada apenas através da visualização. Qualquer visualização que se permita nesse processo deve ocorrer no terceiro passo, que sugeri anteriormente, criar mentalmente a situação como se já estivesse realizada. Visualizar é apenas preparar o palco, a performance real da cena é que cria a convicção. Existe respaldo bíblico para essa técnica, especialmente nos ensinamentos do Evangelho segundo Mateus. Jesus, enquanto protótipo espiritual do ser criativo, ensinou a viver a realidade da criatividade interior. Quando os discípulos perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não foi concedido. Pois a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que possui lhe será tirado. Uma parábola é, portanto, um pequeno drama com significado implícito. A imaginação disciplinada pode imediatamente assumir o sentimento de que o desejo já se realizou. Mas a imaginação não disciplinada reage mais lentamente. Por isso, o indivíduo deve encenar a última parte da situação imaginada, incorporando emocionalmente a sensação de realização. A lei de causa e efeito opera de forma impessoal, mostrando que é necessário mudar o sentimento de não ter para o sentimento de ter. Aquele que possui a convicção de possuir terá abundância, aquele que não possui essa convicção, perderá até o que aparenta ter. O sentimento que se exerce interiormente se manifesta exteriormente de forma idêntica. Somente você pode sentir, na sua consciência mais profunda, se determinada situação é verdadeira ou não. Ninguém mais pode sentir isso por você. Portanto, é imprescindível exercitar suas próprias faculdades. Se deseja experimentar o despertar do espírito, esta é uma necessidade urgente e presente. Você não supera a ignorância pedindo que outro resolva problemas por você, deve exercitar suas próprias faculdades repetidamente, adaptando o princípio aprendido até perceber, cada vez mais claramente, o caminho certo a seguir. Aplique esta técnica para endireitar os caminhos tortuosos. Sempre que um pensamento lhe causar insatisfação, crie um novo significado para ele, algo que realmente satisfaça, e aplique-o aos 7 passos que mencionei anteriormente. Se continuar praticando dessa forma, expandindo os exercícios conforme as circunstâncias, chegará um momento em que ouvirá, em sua própria profundidade, uma voz interna dizendo com autoridade inquestionável: este é o caminho, siga-o. E você saberá que isso não se refere apenas ao processo de produzir resultados no ambiente, mas também à recompensa mais ampla, a sua libertação do sonho da vida limitada, como Walt Whitman escreveu. Desejos não realizados pela vida e pela terra jamais concedidos. Agora, viajante, navegue para buscar e encontrar. Agora, entrando nos comentários de Freedom Belly, este capítulo é bastante denso, mas cheio de insights valiosos. Logo no início, ele enfatiza algo que desperta um forte senso de responsabilidade. Se você está sempre pedindo que outros resolvam seus problemas, acaba apenas fortalecendo suas próprias fraquezas. Ele quer que você confie totalmente na sua própria imaginação, para si mesmo, e não para outro. Ele cita William Blake: preciso criar meu próprio sistema ou serei escravizado pelo sistema de outro homem. Não vou raciocinar nem comparar. Meu negócio é criar. Essa frase é poderosa. Pode ser interpretada de maneira pessoal, como um chamado para cada indivíduo criar seu próprio caminho de pensamento e visão, ou expandida para compreender como cada pessoa se encaixa nos sistemas em que vive. Belry também alerta sobre um problema comum: as técnicas podem se tornar o foco em si mesmas. Neville ensinou muitas técnicas eficazes, mas as pessoas tendem a idolatrar os métodos, criando doutrinas rígidas em torno deles e perdendo o verdadeiro propósito. O verdadeiro objetivo não é a técnica, mas o que ela representa, um instrumento para realizar seu ideal.
Belry compara isso à leitura das 5 lições de Neville. Elas são apenas um quadro de referência, uma base sobre a qual caminhar, nunca um fim em si mesmas. Algumas situações exigem repetição, outras exigem confiança completa. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. Alguns confiam imediatamente que algo vai se manifestar, outros sentem dúvidas e precisam trabalhar para se desapegar dessas incertezas. O ponto principal de Belry é que não é a técnica que cria a realidade, mas a imaginação aplicada com convicção. Se você seguir todos os passos sem desenvolver convicção, tudo será apenas mecânico, sem efeito real. Ele reforça a passagem bíblica: a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que possui lhe será tirado. Aqui, aquele que tem é quem está convencido de possuir. A convicção é o que gera abundância. Belry observa que suas próprias conclusões, estudando Neville, chegaram quase palavra por palavra às mesmas ideias. Ele reforça que a lei de causa e efeito atua de forma impessoal, e a mudança deve começar internamente. Você deve transformar o sentimento de não ter em um sentimento de já possuir. Ele fala sobre o conceito de caminhar na convicção. Você deve viver como se já fosse aquilo que deseja ser, confiando plenamente em sua própria imaginação. Quando você faz isso, surge uma voz interna de autoridade inquestionável, indicando o caminho correto a seguir. O primeiro passo, segundo Belry, é reconhecer que sua imaginação é a força contra a qual qualquer ameaça ou força externa é impotente. Você deve mergulhar nesse poder interno, que é inesgotável, e encontrar a si mesmo nesse estado, o eu desejado. Ele reforça que visualizar sozinho não é suficiente. A visualização é apenas mecânica, o que gera convicção é atuar mentalmente na cena, como se estivesse vivendo aquilo no presente. Mesmo que você não consiga ver mentalmente, Neville ensinou que é possível ouvir e sentir a experiência como se fosse real. Por exemplo, se deseja imaginar que um amigo lhe dá uma boa notícia, você deve ouvir essa notícia como se fosse a primeira vez, vivendo a experiência de forma completa. A chave é perder-se na experiência imaginada, vivendo como se fosse real, sem manipular mentalmente o outro. Esse envolvimento emocional é o que cria movimento interno e estabelece convicção. Como Neville enfatizava, acredite na realidade do seu ato imaginário. Belry observa que o foco não deve estar na externalização imediata, mas na convicção interna. A manifestação externa é consequência natural da confiança plena e da experiência interior do ser. Belry continua explicando como aplicar a técnica na vida real. O primeiro passo é sentir que sua imaginação é a força suprema, contra a qual qualquer ameaça ou poder externo é inútil. Nada pode ter efeito sobre você quando você reconhece e habita esse poder interno. Ele chama isso de encontrar seu eu desejado, ou o seu verdadeiro ser. Ele enfatiza que simplesmente visualizar não produz convicção. Visualizar é apenas mecânico, você precisa atuar na cena mentalmente, vivenciando como se estivesse acontecendo no presente. Mesmo que você não consiga visualizar imagens claramente, Neville ensina que você pode ouvir e sentir a experiência. Por exemplo, se deseja imaginar que um amigo lhe dá uma boa notícia, ouça a notícia como se fosse a primeira vez, respondendo emocionalmente como se fosse real. Belry reforça que o foco não é a externalização imediata, mas sim a convicção interior. A manifestação externa é apenas uma consequência natural do estado interno que você criou. Ele aborda também o desapego do passado. Muitas pessoas vivem presas a experiências passadas, acreditando que essas experiências ditam seu futuro. Mas a única maneira de testar se você pode se libertar do passado é agir livremente no presente, confiando plenamente na sua liberdade e no seu ideal, independentemente das circunstâncias externas. Para realmente experimentar a liberdade e o estado desejado, você deve assumir que já é aquilo que deseja ser. Não há outra forma de conhecer ou vivenciar a liberdade senão assumindo-a de fato. Belry explica que muitos descobrem que podem ser livres, mas depois voltam a acreditar que não podem, devido a velhos hábitos mentais. Ele alerta: uma vez que você percebe que pode assumir seu ideal, não volte a acreditar no contrário. A convicção é o que garante a transformação real. Em resumo, assuma seu ideal agora, independentemente de qualquer circunstância, tempo ou obstáculo. Viva como se já fosse isso, confiando plenamente em sua imaginação. Não se prenda ao passado, teste sua liberdade no presente. Crie convicção interna, pois a externalização é apenas consequência. Belry termina enfatizando que não há outra forma de conhecer ou experimentar um estado desejado senão assumindo-o plenamente e confiando nele. Sem essa convicção, qualquer esforço permanece uma fantasia improdutiva.
Ele considera este capítulo incrível, revelador e preparatório para a próxima seção do livro, que discute os potenciais problemas e armadilhas ao aplicar essas técnicas. Ele enfatiza que a convicção é absolutamente essencial, sem ela, não há mudança real no comportamento, no pensamento ou no sentimento. Bellry finaliza o capítulo destacando a importância da convicção pessoal. Ele considera este livro revelador e extremamente útil, embora a leitura seja densa e exigente. Por isso, ele complementa com comentários para ajudar na compreensão. O ponto central é que a convicção interna é absolutamente essencial. Sem ela, não há mudança real, você não conseguirá se comportar de forma diferente, sentir-se diferente, acreditar ou pensar naturalmente de maneira nova. Ele reforça: se você puder visualizar seu estado desejado e ser convencido dele, então você já fez tudo o que é necessário para se tornar esse estado. A convicção interna é a chave para a transformação real. Bellry encerra agradecendo aos leitores e ouvintes, incentivando-os a aplicar os ensinamentos do capítulo e se preparar para a parte 3 do livro, que aborda a aplicação prática e os desafios que podem surgir ao seguir essas técnicas. Espero que este capítulo tenha sido útil. Que você absorva os ensinamentos e tire o máximo proveito do livro, assim como eu estou fazendo.